No vídeo de hoje a gente vai começar a entrar aí no mundo dos relógios suíços, mas como o título do vídeo diz, né, sempre com os pés no chão, tá? Então, após a vinheta, eu vou falar um pouquinho desses 5 relógios suíços que constituem os meus primeiros suíços aí na minha coleção, tá? E são bem legais, super acessíveis para quem quiser adquirir, né, para quem quiser entrar nesse universo. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí, tá bom? Um abraço para vocês e até após a vinheta. Olá pessoal, aqui Sidney do canal Possible Watches, para falar sobre relógios suíços de entrada, tá? Aqueles que a gente pode sonhar em ter na coleção e são relógios muito bons e que fazem jus a toda a fama que os relógios suíços têm, né? Sem terem preços exorbitantes, tá? Então, antes de mais nada, o relógio que eu estou usando aqui hoje, olha, é o meu Seiko 6119, da década de 70. É um reloginho, eu adoro, tá? Esse relógio inteirinho original. A única coisa que eu tive que fazer nele aqui foi colocar um extensorzinho aqui, ó, para caber aí o meu pulso de 19 centímetros, né? Para evitar de ter que trocar a pulseira que é original, tá? Então esse relógio tá original, maravilhoso, tá? Esse é um relógio 36 milímetros, muito legal. Tá bom, pessoal? Então vamos para os suíços aqui. Então, antes de mais nada, o que eu queria comentar com vocês? Na minha coleção, eu tenho apenas um relógio fabricado na Suíça, eu tinha, né? Que é um Tecnos, que eu já até fiz um vídeo aí, um shorts com ele, ou no dia que eu apresentei os meus automáticos. É um Tecnos Tiger Borozon, que ele era fabricado na Suíça, tá? Tecnos, para quem não sabe, é uma marca de origem suíça, né? Depois teve toda uma história, ela se tornou uma marca brasileira, tá? Mas teve uma época que eles produziam relógios lá na Suíça. Então esse era o único que eu tinha, eu adquiri usado, né? Eu estava em bom estado, eu comprei, uma condição bem legal. E foi um relógio que eu gostei muito, né? Vidro de safira e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui desses modelos que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Eu considero possíveis, porque são relógios que a gente pode sonhar em ter, tá? São todos os que estão aqui, que vocês estão vendo, eles são relógios que não estão mais em linha, tá, na fabricação. Então nós temos um Victorinox, 3 Wengers, tá? E um da Fortis. Esse da Fortis é da década de 60, tá? É um relógio a corda, ele não é automático, tá? Ele é mecânico a corda. Então eu vou mostrar para vocês aí que é muito legal esse relógio. Aí ele tem uma história bem interessante também, essa marca Fortis, tá bom? Então vamos começar agora com o primeiro aqui, suíço, tá? Esse aqui, ó, é um Wenger. Ele é da série Swiss Militaire. Ele tem, vamos medir, né? Quanto que ele tem aqui, como é o praxe nosso aqui. A praxe, né? Ele tem 40 milímetros de caixa, de lug to lug, vamos pegar bem aqui onde ele... 45 e 85, né? E de altura ele tem 10,68, né? Ele é um relógio inteirinho em aço inoxidável 316L, muito bem construído, tá? Ele tem o símbolo de um canivete suíço aqui atrás, né? Que nos remete aí aos relógios como ferramenta, né? Esse é um relógio desenvolvido pela Wenger para ser usado pelo exército. Ele tem uma característica bem legal na pulseira, a pulseira original, tá? Ele tem o símbolo aqui e tem um detalhe bem legal. Ele consegue ter, ele tem um extensor de pulseira aqui, ó, e que você ganha aí mais pelo menos quase 2 elos de tamanho no relógio, tá? Caso você precise de repente aumentar o tamanho do pulso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Supondo que esse relógio aqui, ele tem 200 metros de resistência à água, né? Ele é quartz da Honda, o mecanismo dele é Honda, tá? Aliás, todos os Wengers, eles usam o mecanismo da Honda. Então imagina que você vai ter que entrar no mergulho, você vai fazer um mergulho e você usa aquela roupa de borracha tradicional, né? Normalmente o seu pulso ele vai aumentar. Então para evitar de você ficar ajustando, trocando pulseira, você simplesmente vem aqui no relógio, ó, e solta esse elo, você já ganha um belo espaço para poder colocar o relógio sobre a roupa de borracha, tá? Então é bem interessante esse mecanismo de extensão de pulseira. O bezel desse relógio é giratório, 120 cliques, tá? Muito precisos, unidirecional. A coroa dele é uma coroa rosqueável, tá? Então você tem aqui todo o trabalho, né, de rosquear aqui. Isso facilita demais, né, a vedação do relógio. Tampa traseira rosqueada também. Ou seja, é um relógio bem legal. Esses relógios aqui, todos eles aqui que vocês estão vendo, né, dessa série, eu adquiri garimpando aí, Enjoei, na OLX, em algumas
reuniões aí, algumas feiras, tal, até encontrar os relógios que eu tinha interesse em ter, né? Então esses são os primeiros relógios realmente suíços que eu compro, assim, já para montar uma coleçãozinha inicial. É, são 4 relógios a quartz, todos com movimento Honda, tá? E um relógio da Fortis, que eu vou contar a história para vocês no final, tá? Eu vou colocar esse aqui no pulso para vocês verem como fica legal esse relógio. Aí, pessoal, lembrando, né? Meu pulso tem 19. É um relógio que ele tem marcas de uso, né? Você tá vendo? Ó, essa parte que a gente apoia, tem uns risquinhos e tal, mas ele tá muito inteiro, tá muito bem cuidado. A pessoa que me vendeu é um vendedor excelente, tá? Se alguém tiver interesse em saber, ele sempre tem alguns relógios bem bacanas. Eu posso passar o contato dele para vocês, tá? Então esse aqui é um Wenger, eu acho que falei tudo dele, 200 metros, cristal mineral, vidro, aço 316. É isso aí, ele é da série Swiss Military, tá certo, pessoal? Então vamos para o próximo. Esse aqui eu confesso para vocês que foi um achado, tá? Eu não conhecia esse modelo da Wenger, eu vi o anúncio dessa pessoa, se não me engano foi na OLX, conversei, e no começo eu até desconfiei da informação, tá? Porque ele me passou que esse relógio tinha uma resistência de 1000 metros de mergulho, tá? Então ele é um profissional, um relógio de mergulho profissional raiz, tá? É um relógio muito robusto. Esse aqui é o Wenger Aquagraph, né? As medidas dele aqui, vamos pegar lug to lug de 43, desculpa, dimensão da caixa aqui na horizontal, 43,52. Vamos pegar o lug to lug dele aqui. Opa. 52,17 e a altura dele 13,94, quase 14, né? Esse relógio é um relógio muito bem feito, tá? Se você observar a qualidade de todo o material, pulseira, fantástico, tá? Tudo assinadinho, olha, a coroa, o símbolo da Suíça, né? E muito robusto, tá? Uma coroa larga, tá? Ele é uma coroa generosa, vamos medir aqui o tamanho dessa, desculpa, da pulseira, né? Ele tem uma pulseira de 22,09, tá? Uma pulseira que fica muito bem no braço, ela é inteirinha, ela não vai afunilando, né? Então ela tem um tamanho só do início ao fim, e ela também tem aquele sistema de extensão da pulseira, caso você precise aumentar temporariamente a pulseira para algum tipo de uso, né? Eu estava falando para vocês, tanto esse relógio quanto esse aqui, eu paguei em torno de cada um deles, esse aqui aproximadamente R$ 500 e esse aqui aproximadamente R$ 600, tá? São relógios magníficos, tá? Só vendo mesmo para poder sentir aí a qualidade da construção. O movimento dele também é Honda, ele tem aqui a complicação de dia do mês entre 4 e 5 horas, esse aqui já é diferente, o dia do mês não, fica às 4 e 5 horas também, tá? E são relógios que você vê que a qualidade dele é fantástica, tá? Coroa dele é rosqueada, tampa do fundo rosqueada, é uma tampa super robusta, tá? Então eu imagino um relógio com garantia, né, de estanqueidade de 1000 metros, é muito difícil. Tem alguns modelos aí você tem tanto da Seiko, da Citizen, são relógios caríssimos, né, que já vão lá para 5, 6 mil reais o preço, para ter essa estanqueidade aí, né, com válvula de hélio e tudo mais. E esse relógio fica muito bem no pulso. É claro que ele tem um tamanho um pouco maior do que o convencional, 43 e pouco, né? Quase 44. Mas ele fica legal para um pulso acima de 17, tá? Você pode colocar. Abaixo de 17, aí vai de gosto, né? Aí você pega, olha, se você achar, experimenta e vê se ficou bom para você, tá? Que é o que importa. Os outros também não importa muito, não. E outra coisa, né? Esse aqui é muito difícil de você achar um relógio usado nessas condições para vender, tá? Depois que eu comprei o meu, eu pesquisei em tudo quanto é lugar, eu achei um no eBay, ele não tá mais com a pulseira original, o cara colocou uma pulseira de couro nele, e o preço tá, acho que acima de R$ 1.300, R$ 1.400, ainda tem o imposto que você vai pagar, né? Então esse relógio aqui, se você der uma pesquisada, se encontrar esse Aquagraph, eu considero uma boa aquisição para você ter um suíço aí muito bem feito na tua coleção, tá? Eu vou colocar no meu pulso aí para você ver como fica legal esse relógio. Bom, pessoal, esse aqui é o Wenger Aquagraph, né? Mais algumas características, o vidro dele é de cristal mineral, tá? Aí talvez, por ele ser tanto esse como o relógio anterior aqui, eles são produzidos entre 2000 e 2010, por aí, tá? Então, seria complementar ter um vidro de safira, tá, nos dias de hoje, né? Mas você percebe, ó, esse relógio aqui, ele não tem um risco no vidro, nada. Tá totalmente íntegro. Tem alguns risquinhos pequenos no bezel, que é um bezel de alumínio, né? E mais nada, tá?
pulseira também tá muito ok, tá? Então esses relógios aqui, se vocês encontrarem, é um relógio para vocês comprarem, tá? E manterem na coleção. Tem gente que fala, mas eu não vou comprar porque é quartz, eu quero automático e tal. Aí é uma questão de gosto e eu tenho relógios, a maioria, né, são relógios a quartz, eu tenho automáticos também. Lembrando que o quartzo, se for bem cuidado, né, você troca a pilha só dele, né, a bateria e toca o pau, né. E o automático, de tempos em tempos, de 3 a 5 anos, você precisa mandar fazer uma revisão, um ajuste e tal. Isso aí, hoje aí num bom relojoeiro, você vai pagar aí no mínimo em torno de R$ 250 para fazer essa revisão, né. Então ele é um relógio que dá uma manutenção um pouco maior, o automático, né. Mas ele dura mais, é claro, não tem partes eletrônicas, então é um equipamento que vai embora, né, se for bem cuidado, mas sofre desgaste do mesmo jeito. O quartzo, se for bem cuidado, eu tenho relógio aqui a quartzo de quase 30 anos, tá? Então é uma questão aí realmente de gosto. Esse relógio aqui é fantástico, tá? Então esse é o Wenger Aquagraph, que eu adquiri aí por volta de R$ 600, tá? Valeu, pessoal, vamos para o próximo. Agora a gente começa a subir um pouquinho, né, o nível, né? Lembrando que a Wenger, ela foi adquirida pela Victorinox em 2005, tá? Então hoje, tanto Victorinox quanto Wenger fazem parte do mesmo grupo, né, empresarial que produz relógios, tá? Mas esse aqui é um relógio das Forças Armadas da Suíça, né, um Victorinox. Ele tem um movimento, eu não abri, tá, pessoal? Eu também não sei se é Honda ou se é ETA, tá? Mas, pelo que eu dei uma pesquisada, os movimentos da Wenger são 99% Honda, e os da Victorinox são movimentos que podem ser Honda ou pode ser ETA, tá? Normalmente, os movimentos ETA são usados para relógios automáticos, mecânicos, né? Mas a ETA tem também movimentos a quartz. Eu confesso que eu não sei, tá? Mas qualquer hora eu vou abrir. Eu não quis abrir porque vai que eu risco, esse relógio tá tão bonitinho, né? Então esse é um relógio inteirinho em aço inoxidável. Vamos medir aqui. Ele tem, vamos pegar a lateral aqui que fica mais fácil. Ele tem 41,92, 42 de dimensão horizontal. Se você for pegar o lug to lug dele aqui, ó, 48,77, tá? E a altura dele, ele é um relógio fino, tá, pessoal? Ele tem 9,44 de espessura. Então, o que eu tô achando, né? Se bem que esses dois aqui da Wenger, eles têm o bezel que dá uma altura maior, mas em termos de caixa, né? Ele é bem mais alto do que esse da Victorinox. Por isso que eu tô achando que não deve ser um movimento da Honda, tá? Deve ser um ETA, mais fino. Ele tem a complicação de dia do mês às 3 horas, tem um subdial lá dentro com 12 a 24, tem 12 horas por fora e 24 horas por dentro, né? A pulseira, ó, ela parece que é integrada, né? De tão bem colocada que não tem folga, não tem nada. Então, quando vocês olham um relógio desse aqui, da Victorinox, começam a olhar os relógios suíços, vocês começam a ver que não tem rebarba, não tem canto, a pulseira inteirinha de aço inoxidável, né? Esse aqui em especial, o vidro dele é de safira, tá? E a resistência dele à água é de 100 metros, é menos que os dois da Wenger, né? Um de 1.000 e um de 200 que eu mostrei para vocês. Esse relógio aqui eu paguei em torno de R$ 600 também. Foi um achado aí, eu achei a pessoa querendo vender. Ele também tem aquele sistema de extensor, tá? Da pulseira aqui, o mesmo que a Wenger tem, né? E o acabamento da pulseira dele é diferenciado já, tá vendo? Já é um acabamento inteirinho em aço inoxidável mais grosso. Ó. Ele tem uma construção um pouco mais robusta que os da Wenger, tá? Esse relógio no pulso, ele fica muito legal. Eu vou colocar ele para vocês darem uma olhada aí. Olha que estilo esse relógio, pessoal. Eu até tô vendo já, né? Tá vendo? Eu tenho que usar o extensor pro meu pulso, que tem 19, tá? Eu dei uma regulada no microajuste para dentro, o máximo possível, e eu coloquei o extensor aberto. Por quê? Porque a pessoa que me vendeu, quando ela vendeu, ela falou, tem o elo de sobressalente aí que eu tirei, né? Só que veio um elo que eu não consigo instalar, tá? Ele é diferente de tudo. Ele é parecido, é igualzinho o elo do relógio aqui, mas ele não dá para instalar. Ele tá até procurando para ver se existe outro elo guardado, que o relógio era dele há muito tempo. Mas, de qualquer forma, me atende, tá? Esse detalhe aqui. E mais pra frente eu vou colocar uma pulseira de couro marrom claro nele, que vai ficar um destaque legal com esse visor branco aqui, tá? Mas o que é importante, né? Esse Victorinox aqui, ele já tem uma qualidade um pouco, mas você percebe isso quando você pega do Wenger, tá? Desde o acabamento, polimento, vidro de safira e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então esse aqui é o Victorinox das Forças Armadas da Suíça. E vamos para o próximo. Esse aqui, pessoal, é uma belezinha esse relógio, cara. Vou falar pra você, viu? Esse aqui é um Wenger
SAK Design, quer dizer Swiss Arm Knife Design, né? Ele é um relógio menor, tá? Ele tem, vamos medir tudo aqui, ó, 35,29, tá? De caixa. Lug to lug dele, vou segurar aqui e abaixar. Aí. Ele tem 48, 41 de lug to lug e altura 9,12. Um relógio extremamente fino, tá? Ele. A minha esposa adorou esse relógio, eu também. Porque eu estou usando relógios menores, tá? Para dar uma variada, né? Esse meu Seiko que eu mostrei no início, ele tem 36 e pouco, né? Então fica legal. Esse aqui é um relógio com movimento Honda também, vidro de cristal mineral. A única complicação ali dele é o dia do mês às 3 horas, né? A coroa dele é de pressão, tá? O fundo dele é rosqueado e a tampa traseira é de aço inoxidável e a base do relógio é metal, tá? Então é alguma liga, mas é muito bem feito, é uma liga escovada aqui, olha. E esse relógio é bem antigo, né? É dos anos 2000, começo dos anos 2000 aí. Tá em perfeitas condições, tá? Eu tirei a pulseira, ele veio com uma pulseira que já não era dele, tá? Eu tô comprando uma outra pulseira, tá vendo que essa aqui, ó, a pulseira dele, a dimensão, o tamanho são 19 milímetros, ele tá usando uma pulseira de 18, então tá sobrando, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a pulseira e vou ficar com ele como um dress watch, né? Que ele é muito, muito legal. Esse fundo preto dá o destaque na cruz da Suíça, né? E falar o que desse relógio, né? Eu paguei em torno de 200, 300, no máximo, acho que foi R$ 300, acho, nas condições que estavam, tá? Que estão, né? Não tem um risco no vidro, nada, tá? Eu vou colocar no pulso para vocês verem. Então, o que que ele tem de característica, né? É de aço, o relógio, a tampa traseira, o resto é base metal, vidro de cristal mineral, e ele tem resistência de 100 metros, tá? É um relógio com uma boa resistência à água pela característica, né? Que é um relógio menor e tudo mais, tá? Mas eu vou colocar aqui pra gente ver como fica legal. Então, olha, pessoal, um pulso de 19, o relógio se posiciona bem no centro, né? Fica muito legal. Relógio super discreto. Confesso para vocês que eu gostei demais da marca Wenger, tá? Tô até vendo uns outros aí, que eles são relógios bem acessíveis e que com uma qualidade impressionante. E você vê a qualidade deles pelos modelos usados que estão à venda, perto de outras marcas, são relógios que mantêm a qualidade, tá? Devido ao material, à construção, são relógios que estão muito bem cuidados e os donos cuidam bem e o relógio aguenta bem também, tá? Então, é uma marca que me conquistou aí, tá? Pela qualidade, da mesma forma que Victorinox, só que Victorinox é um pouco mais caro. Esse relógio aqui é um dos que eu mais gostei, tá? Porque ele é simples, o bezel é fixo, tá, cara? Isso aqui é só um enfeite. E ele é um relógio feito como ferramenta, marcar hora e boa, tá? Se você colocar uma pulseira, tem ele com pulseira metálica, tem de aço, né? Você pode pôr um manato nele para usar no campo, para resistência de 100 metros e te dá uma garantia de estanqueidade aí muito legal, né? E é um relógio barato, tá? E é um suíço, genuinamente suíço, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo. Bom, aqui, como eu prometi, tá? A cereja do bolo, tá? Eu adquiri esse relógio da mesma pessoa que me vendeu esse aqui, tá? Paguei em torno de R$ 500 nesse relógio. Ele é um relógio da marca Fortis, suíço, tá? Original. Movimento mecânico, corda manual, tá? Ele foi restaurado por um profissional de gabarito, tá? No sentido do visor dele, o display dele, ele foi totalmente redesenhado. Ele tem uma qualidade impressionante, um sunburst. Ele manteve toda essa característica do relógio. Ele é inteirinho em aço inoxidável, tá? E a resistência que ele diz aqui é o waterproof, eu não arrisco, tá? Porque esse é um relógio da década de 50, 60. Então, se você for judiar muito desse relógio aqui, você vai ficar sem, né? Essa pulseira não é original dele, tá? É uma pulseira milanesa, né? Sei lá, smash que falam. Não gostei, tá? Não fica legal. Aliás, se você olhar de longe, combina com o relógio, tá? Mas eu vou ainda buscar uma alternativa aí, já estou pesquisando, que esse relógio merece, tá? Vamos pegar as medidas desse relógio aqui. Opa! Ele tem 35,19, com a coroa aqui, ó. Vai dar 37,85. O lug to lug dele é generoso, 43,30. E a altura dele
9,82, tá? É um relógio pequeno, muito bonito, discreto, bem dress watch, né? Para ocasiões especiais, tá? Quais são as características desse relógio aqui, então? Vamos dar uma olhada aqui. Ele é um Inca Block, né? Ele tá falando aqui, ó. Tem uma proteção da época contra balanço exagerado, né? Batidas. Ele é antimagnético. Então ele tem essa proteção contra campos magnéticos, ele é inteirinho de aço, não é cromado, tá? É aço mesmo isso aqui, o polimento é perfeito, tá? E ele tem a proteção, né, que eu falei para vocês, não especificada a profundidade, então eu vou manter longe de água, tá certo? Esse símbolo aqui da coroa com 5 pontas em cima é da Fortes, e a Fortes, ela tem uma história muito interessante, tá? Eu até dei uma pesquisada, ele tem 17 joias esse relógio aqui, né? A Fortes, hoje em dia, ainda existe, tá? Mas ele se chama Novonaut, que são relógios que está mantendo a engenharia da Fortes, né? Mas essa época aqui desse relógio, ela produzia esses relógios mais clássicos, né? Para as pessoas comuns utilizarem, né? Como uma joia mesmo, né? Depois ela enveredou pelos relógios, pela era espacial, né? Então ela desenvolveu o Spacematic, que foi testado pelos astronautas da Gemini, depois tornou os relógios oficiais da agência russa, depois mudou, né? Aí entraram os Vostoks lá, mas ele até foi usado pela agência russa, e hoje em dia ela ainda se dedica a relógios com esse propósito, né? Espacial, tá? Com uma engenharia um pouco mais sofisticada. Mas nessa época desse relógio aqui, ela ela criava relógios, né, para as pessoas comuns utilizarem. Então esse aqui é da década de 50 e 60, não sei precisar, a gente teria que abrir. Esses relógios aqui, né, eles usavam os mecanismos, provavelmente ETA 1080 ou 2390, aí tem a FHF 96 ou 97, e tem também a A-Shield de 1130 ou 1187. São movimentos que comumente eram usados nesse modelo aqui desse ano, né, nos relógios produzidos nesse ano aqui. Como eu não abri, eu não sei o movimento que está aqui dentro, ou a pessoa que me vendeu garantiu que é o movimento original, eu acredito que ele é muito idôneo, tá? Mas eu não sei, não perguntei para ele também, e também não tive a curiosidade de abrir ainda. Qualquer hora eu levo lá no relojoeiro, peço para ele abrir com cuidado e dar uma olhada no movimento. Eu só sei que esse relógio está funcionando perfeitamente, tá? Ele tem aí um lumen nos ponteiros, que também foi restaurado, né? Então esse lumen está funcional. E é isso, pessoal. É um relógio que hoje no mercado de coleção ele tem um certo valor, porque ele tem uma procura, né, de relógio que tem essa estética mais clássica, né, e movimento manual bem confiável. Então é uma marca histórica da Suíça, né. E ele está em torno, eu pesquisei, né, o preço dele hoje, principalmente nessas condições. Só que como esse aqui teve o display reconstituído, né, ele perde um pouquinho de valor, né. Ele está entre 800 e 2 mil reais no Brasil, tá? Um relógio nessas condições aí, né? Então aí você fica no meio termo aí com esse restauro que foi feito no visor. Tem muita gente que não gosta e prefere deixar a pátina do jeito que tá. Como eu comprei o relógio assim, eu fazer o quê, né? Já veio desse jeito. Na minha humilde opinião, tá muito bem restaurado, tá? Você não percebe. Mas o vendedor foi bem honesto comigo, passando as informações todas de um relógio que foi restaurado parcialmente, tá? Então esse aqui é o Fortes, da década de 50 e 60. Já é o mais velho da minha coleção. E confesso para vocês, tá? Tô bem entusiasmado em usar esse relógio aí, ter uma oportunidade. Mas eu tô achando essa pulseira meio escandalosa, tá? Mas eu vou ver se eu acho outra aí. É uma pulseira de ótima qualidade, tá? Não tô falando que a pulseira seja ruim, eu tô falando que combinou, mas no meu gosto, talvez uma pulseira de couro preta, meia fosca, tá dando, não sei. Eu ainda vou fazer uns testes aí, depois eu trago para vocês verem aqui. Tá certo, pessoal? Ah, faltou pôr no pulso, né? Então vou pôr no pulso para vocês verem como fica. Tá aí, pessoal, olha que relógio maravilhoso, cara. Né? Eu achei muito bonito esse relógio, esse azul aqui. Aí eu peço para vocês aí que estão acompanhando o canal, coloquem aí nos comentários que tipo de pulseira vocês acham que ficaria melhor, se ficou bom assim mesmo, o que vocês fariam aí para dar uma outra cara para esse relógio. É legal a gente trocar essa opinião aí, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um Fortes, o velhinho suíço aqui da minha coleção, tá certo? Muito obrigado por estarem comigo até agora. Peço, por favor, curtam, compartilhem, né? Sigam o canal. Deixem o like, é muito legal, muito bom pra gente, isso faz a gente crescer, tá? E eu tive meio ausente aí uns dias, eu peguei uma gripe lascada, então agora eu tô voltando ativo aí, vou por mais vídeos, tem bastante novidade aqui pra trazer pra vocês, tá bom? Então um abraço a todos, uma ótima semana pra vocês, né? Que esse vídeo vai ser postado na segunda-feira.
dia 1º de junho, tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo.